Contexto histórico de Lourenço Filho. Ele foi um grande educador brasileiro. Ele viveu do final do século XIX ao início do século XX e foi o momento em que foi marcante a sua participação no processo histórico brasileiro também. Ele, juntamente com outros autores e pensadores brasileiros, eles participaram de um movimento chamado Movimento Nova Escola. Eles criaram esse movimento, Nova Escola, e esse movimento ele consistia em a ruptura de um antigo modelo educacional para a adoção de um novo modelo. Antes era um modelo europeu e eles queriam criar um próprio modelo baseado em necessidades nacionais. O nacionalismo era a principal bandeira de Lourenço Filho. Esse momento ele foi marcado por várias transformações, tanto sociais, quanto econômicas, quanto culturais. Foi um momento marcado pela queda do Império e o advento da República. O governo afirmava que a educação ela era uma prioridade sua, porém era apenas um discurso. A população estava à mercê desses governantes e nada era feito a respeito da educação. E esses pensadores, autores, juntamente com Lourenço Filho, eles se destacaram nessa melhoria, nessa busca por essa melhoria da educação. Entre eles estava Sampaio Dória, estava Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Francisco Campos, Carneiro Leão, dentre outros autores que se destacaram nessa busca. Esse momento foi um momento de muitas transformações. Isso também marcado por vários outros eventos que aconteciam, que foi a Guerra do Paraguai, foi a queda do Império, já citada por mim, e o advento da República, a abolição da escravidão, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Então, em meio a todos esses movimentos, estavam esses autores brasileiros, impulsionados por várias ideias, aquecidas por esse momento, e eles tentavam essa mudança. O Brasil, ele ainda era um país agrícola naquele momento, né? Só que se sabe também que esse momento foi marcado pelo advento da industrialização. Essa industrialização, ela trouxe muitos imigrantes para o Brasil. Muita mão de obra de fora veio e esses imigrantes se juntaram a essa população carente brasileira e engrossaram mais ainda esses movimentos sociais. Porém, era um momento delicado, porque essa produção de riqueza disparada, impulsionada pelo capitalismo, ela acabou gerando frutos não tão bons para a sociedade, que crescia também, junto com o capitalismo, também a miséria dessa classe, a dificuldade do acesso à educação. Então, esse momento foi bastante marcante e Lourenço Filho ele teve um papel muito especial nesse momento histórico do Brasil, contribuindo bastante para a educação. Olá, sou André Irene, falarei sobre a biografia e obras do autor Manuel Begistrom Lourenço Filho. Conhecido por Lourenço Filho, nasceu no dia 10 de março de 1897, em Porto Ferreira, São Paulo. Sendo o primogênito de 8 filhos, teve uma formação marcada pela influência do pai, o português Manuel Lourenço Júnior. Comerciante criativo e empreendedor ávido, casado com a sueca Ida Cristina Bergström, desde menino, em contato com a vasta literatura, tornou-se um leitor compulsivo. Nas suas próprias palavras, lia com bulimia e indiscriminação. Iniciou a vida escolar aos 6 anos em sua terra natal, dando sequência aos estudos na cidade vizinha, Santa Rita do Passo IV.
Matricula-se no ginásio de Campinas, mas somente em 1912 retorna os estudos após obter o primeiro lugar nos exames de admissão para a recém-inaugurada Escola Normal Primária de Pirassununga. E após, forma-se como normalista no ano de 1914, retorna a Porto Ferreira, onde irá exercer o magistério. Em 1917, diploma-se na Escola Normal Secundária da capital, matriculando-se em seguida na Faculdade de Medicina para estudar psiquiatria, a qual abandonará 2 anos depois. Em 1919, ingressa na Faculdade de Direito de São Paulo, vindo a bacharelasse em 1929. O talento desse educador revelou-se tanto no desempenho discente quanto na atuação docente. A primeira experiência no ensino público dá-se em sua terra natal, em 1915. Novo contato com a sala de aula somente se fará na Escola Normal Primária de São Paulo, na qual leciona diversas disciplinas pedagógicas, em 1920. No ano seguinte, é nomeado à cátedra de Psicologia e Pedagogia da Escola Normal de Piracicaba, fundando assim a Revista de Educação, que recebe seus primeiros artigos. No final deste mesmo ano, casa-se com a Aida de Carvalho, que conhecera em Pirassununga quando ambos eram normalistas. Esse autor ele desempenhou um papel de leitor, de professor, de escritor, pesquisador e administrador. Em 1922, a convite do governo cearense, assume o cargo de diretor da instrução pública e leciona na Escola Normal de Fortaleza. As reformas por ele empreendidas no Ceará repercutem no país e podem ser entendidas como o germe dos conhecidos movimentos nacionais de renovação pedagógica das primeiras décadas do século. De volta ao estado natal, leciona na Escola Normal de Piracicaba durante o ano de 1924. Em seguida, assume a vaga de Psicologia e Pedagogia da Escola Normal de São Paulo, função que ocupa por 6 anos fervilhantes de pródiga produção de muitas publicações, inclusive traduções. A influência da psicologia experimental é evidente em sua obra, sobretudo neste momento que ele estava em São Paulo. Sua participação política também merece destaque, devido a estar presente nas Conferências Nacionais de Educação de 1927 e 1928, respectivamente, onde ocorreram em Curitiba e Belo Horizonte, apresenta suas ideias quanto ao ensino primário e à liberdade dos programas de ensino. Escreveu nas áreas como Geografia e História do Brasil, na Psicologia apresentando testes e medidas de educação e maturação humana, e também nas áreas de Estatística e Sociologia. Desenvolveu diversas obras de orientação, como Cartilhas para a Apropriação das Escolas no Ensino da Escrita e na Didática de Sala de Aula. Foi um dos precursores no estudo e publicação no âmbito da Escola Nova, com o livro Introdução ao Estudo da Escola Nova, no fim da década de 30. Como docente, lecionou disciplinas ligadas à psicologia e à pedagogia. No campo da educação, sua contribuição abrange temas como a educação primária, a alfabetização infantil e de adultos, o ensino secundário, o ensino técnico rural, na universidade, no âmbito da didática, da metodologia do ensino, da administração escolar, avaliação escolar, orientação educacional, formação de professores, educação física e literatura infanto-juvenil. Textos esses que nós vamos ver espalhados por numerosos livros, revistas, jornais, cartilhas, nas conferências, apresentações e prefácios. Há publicações de alguns de seus escritos nas línguas inglês, francês e espanhol. A formação profissional e os profundos vínculos dessa com a sua produção e atuação confere a Lourenço Filho o perfil do intelectual educador. Apesar de ter exercido cargos na administração pública federal, tais como diretor de gabinete do ministro de Educação, Francisco Campos, em 1931, como diretor-geral do Departamento Nacional de Educação. Este foi nomeado por Gustavo Capanema em 1937 e como diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos de 1938 a 1946. Foi, sobretudo, um professor e um estudioso de assuntos didáticos pedagógicos. Viveu nos últimos anos no Rio e, vítima de colapso cardíaco, faleceu
em 3 de agosto de 1970, aos 73 anos. Em Cornélio Procópio existe o Grupo Escolar Professor Lourenço Filho, em sua homenagem, desde a década de 1950. Em 1972, foram fundadas as escolas estaduais Professor Lourenço Filho, no município de São João de Meriti, em São Paulo. E em fevereiro de 1938 foi fundada em Fortaleza o Colégio Lourenço Filho, por Antônio Figueiras Lima, em sua homenagem. Lourenço Filho trouxe para o Brasil a concepção de escola nova, um método onde o ensino seria mais eficaz e abrangente, né, e com maior qualidade. Naquela época, quem tinha mais acesso à escola eram pessoas de classe mais alta, né? Então, ele queria que todo mundo estivesse envolvido nesse método de aprendizado, né? Ele queria que todos tivessem acesso à escola e acesso gratuito. Né? Então, naquela época, verificou-se, né, que muitas pessoas, a maioria das pessoas eram analfabetas. Então, ele queria mudar esse quadro. Então, ele trouxe, né, ele quis implantar esse método da nova escola, onde as pessoas aprendessem, né, os professores se qualificassem e as crianças aprendessem a ler, os jovens, os adultos que não sabiam, que eram muitos naquela época. Então, ele inseriu essa metodologia no Brasil, né? Ele contribuiu bastante para que isso acontecesse de uma forma eficaz, né? E esse aprendizado, ele se dava na forma integralizada, né? O aluno aprendia na escola não apenas os livros que eles liam, não, ele aprendia na prática, a vivência, o aluno sairia dali da escola preparado, né? Ele teria uma carga para levar para o resto da vida, né? A escola preparava o aluno, eles viviam ali o concreto, né? Eles colocavam em prática as experiências vividas. Então foi um método assim revolucionário, né? Ele acreditava assim que para o Brasil, para o nosso país ter progresso, para sermos realmente um país do futuro, essas crianças teriam que ser preparadas na escola, né? Teria que sair dali com uma bagagem, uma carga já de ensino. Né? Então, ele integralizou, né? Ele democratizou o ensino no Brasil, ele contribuiu bastante. Né? O legado dele que ele deixou foi assim, maravilhoso. Né? Eu acho que ele contribuiu bastante, tá? E tem um texto dele que eu gosto muito, que eu gostaria de ler, que eu vou ler aqui. Olha só. O verdadeiro papel da escola primária é o de adaptar os futuros cidadãos, material e moralmente, às necessidades sociais presentes e, tanto quanto seja possível, às necessidades vindouras, desde que possam ser previstas com segurança. Essa integração da criança na sociedade resume toda a função. Então, ele acreditava veemente, né, que para que houvesse esse aprendizado, a escola teria que integrar o aluno às vivências, né, na sociedade, a família, a igreja. Então, era ali todo um conjunto, né? Não era apenas a pessoa chegar e aprender o beabá, não. Era um aprendizado que a criança, né, que a pessoa iria levar para a vida toda. E isso iria contribuir muito para o progresso do nosso país. Eu me chamo Judite de Souza e irei falar sobre as perspectivas filosóficas que influenciou o autor Lourenço Filho. Bem, uma de suas maiores preocupações era de que os alunos tivessem oportunidades iguais em todos os lugares do país. E para isso, era preciso que os métodos fossem unificados e não as pessoas. E com isso, ele foi questionando os modos de educação na sua própria organização social, que ele via a possibilidade de melhoria da educação. Para Lourenço Filho, faltava emancipação técnica, além de princípios racionais e científicos. E essas preocupações nas formas educacionais, nos vários cargos públicos que ele ocupou. Algumas das várias teorias em que o educador esteve à frente foram de suma importância para o desenvolvimento dos métodos de ensino, e aplicavam a psicologia sempre como parte integrante de seus preceitos. E vale destacar o movimento dos testes, em que era medida, escala métrica, a inteligência
com provas breves e objetivas na forma de questionários, e também a psicotécnica, método em que a orientação profissional era direcionada para uma melhor adaptação entre profissão e aptidão. Muito obrigada.